pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar um novo capítulo para estudar um pouquinho sobre o Brasil. Assim, o que estava acontecendo no Brasil no século XVIII. Nós já falamos sobre vários momentos do século XVIII, terminamos inclusive a Revolução Francesa, aí nós vamos ver assim, enquanto estavam acontecendo revoluções, independências, ideias iluministas se espalhando, como as pessoas viviam aqui no Brasil. Então, é isso que nós vamos ver nesse capítulo. Vamos lá, então. Nós vamos falar nesse capítulo especificamente sobre a região de Minas Gerais, uma região que na história do Brasil até o século XVIII, ela estava um pouquinho meio que deixada de lado. Então, nós vamos ver como Minas Gerais se transformou em um dos lugares mais importantes do país naquela época. Lembrando ainda que o Brasil era colônia de Portugal no século XVIII. Nós vamos voltar aqui um pouquinho num assunto que vocês viram no sétimo ano, no finalzinho do sétimo ano. Naquele momento, vocês viram que na região nordeste do Brasil se desenvolveu o cultivo de cana-de-açúcar. Então, durante o século XVI, o Brasil foi um dos grandes produtores de cana-de-açúcar. Nós falamos um pouquinho sobre isso no começo do ano, no capítulo sobre mercantilismo. Lembra que eu falei para vocês do Pacto Colonial? O Brasil produzia açúcar, vendia para Portugal, Portugal revendia esse açúcar e ficava com lucro. Isso foi durante a época do mercantilismo. Eu cheguei a citar para vocês, no capítulo 3, que quando houve a expulsão dos holandeses do Brasil, em 1640, essa economia açucareira começou a entrar em crise, porque os holandeses foram para as Antilhas holandesas, conjunto de ilhas na América Central, para produzir açúcar de beterraba. E esse açúcar de beterraba, no século XVII, ele fez um sucesso gigantesco, desbancou o açúcar de cana. Então, a economia portuguesa entrou em crise. Lembra que eu falei para vocês que entrou em crise ao mesmo tempo a produção de açúcar no Brasil e o comércio de especiarias com as Índias? Então, Portugal, que era um país riquíssimo, começou a enfrentar dificuldades. E aí começou a ganhar força aqui no Brasil a lenda do Eldorado. Essa lenda foi muito famosa na Europa no século XVI e ela dizia que existia em algum lugar da América uma cidade cheia de ouro, onde tudo era de ouro, daí, né, Eldorado. E essa lenda começou a ganhar força por aqui. Então, juntou a crise econômica, aí assim, como nós vamos sair dessa crise? E a lenda do Eldorado começa a ganhar força, então, no Brasil colônia. Só que aí, assim, será que tem ouro em algum lugar do Brasil? Ah, provavelmente deve ter, porque se os espanhóis conseguiram tirar tanto ouro e tanta prata das suas colônias, não é possível que aqui no Brasil não tenha ouro e não tenha prata. E aí eles começaram a estudar, pelo que eles conheciam da América Espanhola, onde mais ou menos poderia ter alguma coisa. Vou mostrar aqui nesse mapa para vocês o seguinte, essa parte que está em cinza é a parte das colônias espanholas. Então, eles sabiam que nessa região aqui no meio tinha bastante metais preciosos. Então, assim, né? Aqui nessa região, que é a região sudeste do Brasil, deve ter alguma coisa. Mas assim, quem ia procurar esse ouro? Ia sair assim, oba, vamos procurar ouro por aí, vamos ficar ricos. Os portugueses não tinham tanto conhecimento assim do território. E nem os brasileiros que já tinham nascido aqui, né? Então, assim, não tinha um conhecimento profundo do território, né? De onde poderia encontrar esse ouro. Porque você ia ter que sair, né, literalmente, no meio do mato para procurar. E aí, assim, quem se animou? Ai, mas, né, você vai encontrar ouro, vai ficar rico. Mas no começo é assim, né, gente? A gente não sabe onde tem, se tem, e se não tiver? E se a gente sair por aí, ficar andando meses e não encontrar? A história é a seguinte, então. Quem que vai sair para buscar esse ouro? Os paulistas se animaram com a ideia,
Porque, assim, São Paulo era um lugar muito pobre do Brasil. A cana-de-açúcar não tinha dado certo aqui, eles praticavam outras atividades, como o comércio principalmente, mas né, não tinha a riqueza que a região Nordeste teve. E, na época das invasões holandesas, da expulsão dos holandeses do Nordeste, o fluxo de escravos para o Sudeste acabou sendo dificultado. E os paulistas precisavam de escravos para realizar uma série de trabalhos que esses escravos realizavam. Então, os paulistas se lançaram em expedições para caçar índios, para fazer os índios de escravos para eles. Essas expedições ganharam o nome de bandeiras. E os participantes dessas expedições ganharam o nome de bandeirantes. Então, as bandeiras, inicialmente, foram expedições de caça aos índios, para fazer os índios de escravos, como mostra aqui essa imagem da apostila. Então, os índios eram feitos de escravos pelos paulistas para poder trabalhar para eles. Com o passar do tempo, eles começaram a perceber essa situação do interesse em achar ouro em algum lugar, e aí, juntamente com esses índios que foram feitos de escravos, os bandeirantes foram atrás desse ouro. A apostila mostra nesse mapa para vocês quais bandeiras foram de caça aos índios e quais bandeiras foram em busca do ouro. As que estão marcadas com a setinha vermelha, elas foram bandeiras de caça a índios. Percebam que elas vão até a região norte do Brasil, então vão bem longe. E as bandeiras de procura de metais preciosos, de ouro, elas estão marcadas aí com a setinha verde. E aí percebam que elas se concentram aqui justamente na região onde hoje é Minas Gerais. No ano de 1693, uma expedição liderada pelo bandeirante Antônio Rodrigues Arzão encontrou ouro na região de Sabará, em Minas Gerais. E essa notícia se espalhou rapidamente. Então, aí no finalzinho do século XVII, os bandeirantes acharam ouro na região de Minas Gerais, então conseguiram o seu objetivo. E aí muitas pessoas começaram a ir para a mesma região. Na verdade, essa notícia chegou até Portugal. Então, pessoas de diversas partes do Brasil e de Portugal também foram para Minas Gerais com o objetivo de encontrar ouro. E aí teve gente que foi assim, com a cara e a coragem. Então, vou encontrar ouro, vou ficar rico. Nesse primeiro momento, esses primeiros tempos da mineração, eles foram muito complicados, porque assim, a pessoa vai, assim, vou procurar ouro. Muitas dessas pessoas se dedicavam somente à mineração e não tinham preocupação com outras coisas. Nos primeiros tempos da mineração, as crises de fome eram muito graves na região de Minas Gerais. Muita gente chegava a literalmente morrer de fome, porque se preocupava só com a mineração, não se preocupava com outras coisas, então não tinha o que comer. Então, os primeiros tempos foram muito confusos em Minas Gerais. Aos poucos, as cidades foram se organizando, primeiro como pequenas vilas, que depois foram crescendo, se tornando cidades. Muitas delas deram origem às cidades históricas de Minas Gerais, que hoje nós conhecemos. O governo português, lógico, que não vai deixar essa novidade passar em branco. Ainda no ano de 1702, o governo criou a chamada Intendência das Minas. A Intendência das Minas era um órgão responsável por tudo referente à mineração. Então, leis, regras, tudo referente à mineração. E lógico que o governo português também vai cobrar um imposto sobre toda essa riqueza que estava sendo encontrada. O principal imposto era o quinto. Então, 20% de todo o ouro arrecadado, ou seja, um quinto, tinha que ser pago em impostos para o governo português. Então, muito ouro brasileiro saiu daqui para Portugal em forma desse imposto chamado quinto. E aí, lógico, né, gente? Muitas pessoas no mesmo lugar, uma confusão, os primeiros tempos, né? As leis ainda não estavam muito bem estabelecidas. Ainda no ano de 1708, ocorre o primeiro conflito
relacionada à mineração no Brasil, que é a Guerra dos Emboabas. É uma guerra entre paulistas e emboabas, e todos aqueles que não eram paulistas. A palavra emboaba significa estrangeiro, e os paulistas a utilizavam para nomear todos aqueles que não eram paulistas e estavam na região. Aí, assim, por que os paulistas? Porque os paulistas foram os primeiros a chegar na região de Minas Gerais. Então, eles reclamavam de falta de privilégios, mais ou menos assim. Nós encontramos o ouro, então, se nós fomos os primeiros a chegar, nós temos que ter privilégios sobre as outras pessoas. E aí começou esse desentendimento, essa guerra, né, entre os paulistas e os não paulistas. Lógico que o governo português interferiu na situação e os paulistas foram derrotados. Muitos paulistas ficaram muito bravos, saíram da região, foram procurar ouro em Goiás, em Mato Grosso, aliás, né, em alguns lugares muito bem sucedidos, mas muitos paulistas ficaram em Minas Gerais. Então, mesmo sendo derrotados, mesmo não tendo os privilégios que eles achavam que deveriam ter, acabaram ficando ali, né, pela região. O ouro que foi encontrado ali era um ouro até de mais fácil extração, que é o chamado ouro de aluvião. É o ouro que fica na superfície dos rios, na margem dos rios. Então, é diferente de você extrair um ouro que fica numa rocha, por exemplo. Então, muitas pessoas acabavam indo para lá com o sonho de se tornarem ricas. Esse ouro de aluvião é um ouro bem fininho, assim, como se fosse um pozinho. Então, não era, né? Você precisava encontrar uma grande quantidade para poder ter, né, uma quantidade significativa de dinheiro. Mas, mesmo assim, muitas pessoas foram para lá, para Minas Gerais, para tentar a sorte, né, e enriquecer. O governo português também dividiu a região em lotes de terra. Esses lotes eram chamados de datas, e elas eram distribuídas de acordo com critérios estabelecidos pelo governo português. Obviamente que nesses critérios, pessoas mais ricas e que tinham muitos escravos acabavam ficando com mais datas, com mais lotes de terra, o que não deixava muita gente contente. Com essa questão do início da organização da exploração do ouro em Minas Gerais, nós encerramos a primeira parte do vídeo do capítulo 8. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a questão do trabalho escravo e de como o governo português começou a controlar cada vez mais a região mineradora. Então, vejo vocês lá. Tchau!